Aproveita que você está de pé ainda, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo João. Hoje, capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus: tendo-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome.
Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o teu nome por essa vitória. Louvado seja o teu nome por ter enviado o Consolador, que nos traz clareza a respeito da revelação do Senhor. E nós estamos dependentes agora da ação do Espírito Santo, para falar a tua palavra, para entender a tua palavra, para tê-la aplicada em nossa vida, convertendo-a em prática, em ação, em atitude que glorifica o teu nome. Haja, Deus, em nós e através de nós, nesse momento, e nos conforme cada dia mais a imagem do teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Esses dias eu, assistindo alguns documentários, acabei olhando um documentário de um agricultor de uvas. E ele estava explicando como que funciona a questão do enxerto, mostrando a técnica do enxerto e o que ele fazia ali na sua propriedade e qual era o motivo daquele enxerto. Então ele explicou que ele importou uma muda de videira lá dos Estados Unidos, e essa muda ela tem imunidade contra um parasita que tinha na terra ali da sua fazenda. Esse parasita ele penetrava ali na raiz da videira e ele sugava ali o sumo, e pouco tempo a videira morria. Então o que ele fez? Ele importou essa videira lá dos Estados Unidos, plantou e aí fez um enxerto com as mudas de videira aqui nacionais. Então ele dizia o seguinte: olha, essa muda que eu enxertei na videira importada, ela vai compartilhar, ela vai usufruir dessa imunidade dessa uva que eu importei dos Estados Unidos. Então o parasita não vai chegar aqui por conta que ela agora está enxertada, conectada nessa videira. E aí depois ele fala ainda de ter plantado uma rosa na frente da videira e explicou que o motivo era para evitar que os fungos que vêm pelo ar fossem direto na videira, que não tinha o poder de matá-la assim, mas trazia ali má qualidade do fruto. Então, quando esses fungos vinham, paravam na rosa, ele tinha a oportunidade de tirá-los antes que eles passavam para a videira. E aí o rapaz perguntou: mas esse trabalhão todo é para quê? Ele disse: olha, esse trabalho todo que eu fiz foi pensando no fruto, para colher um fruto bom e agradável. E é interessante que a palavra do Senhor em Romanos
capítulo 11, verso 17, nos compara também com essa muda que é enxertada, mas agora numa oliveira. E também deixa claro que por meio desse enxerto, nós tornamos participantes daquela raiz de oliveira. O que Paulo disse é que nós também, como igreja do Senhor, nesse processo da redenção, nós somos também enxertados à videira verdadeira que nós falamos semana passada, e nós também nos tornamos participantes da qualidade dessa videira. E nesse capítulo 16, nós vamos perceber que essa participação de um enxerto na videira, ele compartilha de todos os benefícios e compartilha de todos os riscos dessa videira. Então, olhando para esse texto e olhando para a construção que Jesus tem feito desde lá do capítulo 13, verso 31, e vai até o capítulo 17, com esse discurso final, hoje nós vamos perceber que a união com Cristo é o bom ânimo frente às aflições. A união com Cristo é o bom ânimo frente às aflições. Veja, lembra, semana passada nós falamos aqui sobre esta conexão, sobre estar ligado a essa videira verdadeira. Foi revelado ali a nossa identidade. Foi tratado ali sobre quem nós somos. E agora, à luz do capítulo 16, nós vamos tratar quais são os benefícios, ou seja, quais são os desdobramentos ou os resultados de estar conectados na videira verdadeira. Veja bem, nós vamos ver isso em 3 momentos. O primeiro momento vai aí do versículo 1 até o versículo 15. Nós vamos ver que na união com Cristo nós partilhamos dos seus sofrimentos, mas recebemos o Consolador. No segundo momento, do versículo 16 até o versículo 24, nós vamos perceber que na união com Cristo, a tristeza é transformada em alegria. E no verso 25 ao 33, nós vamos ver que na união com Cristo, partilhamos da sua vitória. Então vamos lá para o texto. Começa Jesus dizendo: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Essa palavra escandalizar aqui, ela traz esse choque mesmo, quando você recebe uma notícia, mas não só recebe uma notícia, mas você age através dessa notícia. E normalmente é utilizado assim: não se escandalizeis, ou seja, ao receber essa notícia, não fique chocado o suficiente para fugir desesperado. Que notícia é essa que o Senhor Jesus vai trazer? Que notícia é essa que o Senhor Jesus vai trazer para esses ramos que estão conectados a Ele, para esses ramos que estão enxertados nele, para estes agora que fazem parte, estão unidos a Ele? Quais são os desdobramentos, os resultados de estar conectados a Cristo? E Ele vem dizer: olha, Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso vos farão, porque não conhecem Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Então
Não vou-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Olha a notícia que Jesus traz agora. Jesus disse: olha, não falei com vocês antes porque eu estava aqui, não era o momento adequado para vocês saberem disso. Mas o resultado de vocês estarem conectados comigo vai redundar em perseguição. Que choque, que escândalo essa notícia, né? E esse choque chega nos nossos dias de hoje. E muitos, para fugir dessa verdade, começam a mascarar com mentiras, dizendo: olha, vem, aceitam a Jesus e os seus problemas acabarão. Venha ser feliz aqui na presença do Senhor o tempo todo. Felicidade efêmera, eles estão dizendo. E Jesus traz essa palavra aqui, preparando eles com todo amor, e está dizendo: eu estou fazendo isso, não é para vocês se desesperarem, se dispersarem, não, mas eu estou falando isso porque isso é uma verdade. E o Evangelho, ele é a verdade. Nós vimos Jesus revelando: olha, eu sou a própria verdade, não tem mentira, não tem engano. E meu irmão e minha irmã, não se engane, está conectado com Jesus, o resultado será perseguição. E Jesus mostra aqui o porquê, mas por quê? A pergunta é: mas por que eu vou ser perseguido estando conectado com o Senhor? Porque agora eu, fazendo parte dessa videira verdadeira, eu vou sofrer aflições de perseguição? Porque o Senhor Jesus disse aqui: olha, eu não falei isso para vocês antes porque eu estava aqui ainda. Porque quando eu estava aqui, o perseguido era eu. Então, estar conectado com essa videira verdadeira é se tornar um com Ele. E se o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, foi um ministério de perseguições, logo agora você tem a identidade de Cristo. Então eles vão olhar para você, cristão, pequeno Cristo, e vão falar: aqui está a imagem de Cristo. E eles vão fazer isso, e muitas vezes vão fazer isso, sabe, pensando o quê? Pensando que está adorando a Deus. Olha o verso 4. Porque isso nos leva a pergunta: por que o povo é tão cruel? Por que eles fazem isso? Olha o verso 4. Ora, essas coisas tenho vos dito, quando a hora chegar, recordeis. Perdi aqui. Verso 2: eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Aqui uma referência mais para os judeus, mas não só os judeus. Vocês lembram de Paulo, quando ele mesmo confessou que perseguia cristãos e fazia isso achando que estava fazendo a culto a Deus? Mas outros também, pagãos, também perseguiram os cristãos achando que estavam adorando os seus perseguidos. E os nossos perseguidores acham que estão fazendo uma boa obra, uma adoração para algum determinado Deus, sabe lá quem. Então, não vos escandalizeis quando isso acontecer. Muito curto. Logo após morte e ascensão de Jesus, nós vimos esses relatos no livro de Atos, essa perseguição. Muitos se tornaram mártires. Muitos que tinham estabilidade de emprego perderam seus empregos. Muitos foram atingidos na sua integridade física. Muitos foram difamados. Muitos sofreram atrocidades. E Jesus está dizendo aqui: olha, quando isso acontecer, não escandalizes, não dispersam. É o mesmo contexto lá que o escritor dos Hebreus escreveu no capítulo 10, verso 25: não deixei de congregar. Depois ele começa a descrever o cenário aonde os heróis da fé, homens simples como nós, pecadores também,
que foram capazes de passar por todas essas atrocidades, que foram capacitados a passar por todas essas atrocidades. E o relato lá é que alguns foram cerrados no meio, outros apedrejados, contudo, foram justificados pela fé. Estar conectado com Cristo, a união com Cristo, ela resulta em perseguição, mas também ela resulta no recebimento do Consolador. Ele disse claramente aqui: olha, eu preciso passar por isso, porque senão eu não vou enviar o Consolador para vocês, porque senão eu não posso enviar o Consolador. Eu preciso ir, eu preciso passar pela cruz para enviar o Consolador para vocês. E a pergunta é: mas por que isso? Por que não poderiam estar os dois aqui? Porque o Espírito Santo veio para aplicar a obra consumada de Cristo. A obra ainda não estava consumada, porque a consumação da obra de Cristo foi naquela cruz, morte e ressurreição. E o Espírito Santo viria para aplicar o benefício da vitória de Cristo em nós. Ele veio para selar e para nos capacitar, assim como aqueles heróis da fé lá descritos em Hebreus 11, foram capazes de passar por todas as atrocidades, capacitados pelo Espírito Santo da verdade. E olha, se no primeiro momento pode causar escândalo para você, dizendo: olha, mas eu estou aqui para ser exatamente perseguido. Sim, Cristo foi perseguido aqui, mas você está aqui também para usufruir da vitória de Cristo nesse contexto. E Ele faz isso enviando primeiro o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vem para nos consolar e nos confortar no meio dessas aflições. Olha o verso 6, versos 5 e 6, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntas: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas Pedro não tinha perguntado no capítulo 14: Jesus, o senhor está indo para onde? O que Jesus está enfatizando aqui é que essa pergunta ela foi feita, mas talvez não com a atenção devida, não com a preocupação devida. Jesus está dizendo: olha, essa pergunta foi feita, mas a grande questão é que vocês estão tristes por conta do que eu acabei de revelar para vocês. Vocês estão tristes ainda porque vocês estão ainda enraizados nesse mundanismo. Vocês estão tristes ainda porque a grande preocupação da mente de vocês é de coisas terrenas. E meus irmãos, essa mensagem ela é muito real nos nossos dias, e ela é muito atual. Vocês devem estar ouvindo todo dia falar em secularismo, 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 secularismo. O que é secularismo? Resumindo simplicitamente, é o tentar viver uma vida à parte de Deus. É tentar viver uma vida onde não há a realidade de Deus. É pensar no aqui e no agora. E esse secularismo está chegando dentro da igreja. Esse secularismo atinge pessoas daquelas descritas lá no capítulo 15, que vão ser cortadas e lançadas fora, porque na verdade nem pertencia. Porque está no meio tentando usufruir só de condições e de benefícios terrenos e momentâneos. Porque só conseguem se chocar com notícias que vão impactar somente o seu momento. E Jesus foi bem claro para ele: vocês estão tristes, não é porque para onde eu vou, vocês não estão preocupados com as coisas eternas, vocês estão com o sentimento, com o coração, com a cabeça, com a mente, só aqui e agora. Vocês só estão tristes pela perseguição que eu estou prevendo que vocês vão ter.
E meus irmãos, isso é sério. Nós vimos agora, estamos passando aí por uma pandemia. Nós ficamos quase 2 anos com a igreja fechada. E começa a puxar na sua memória aí quantas pessoas que vocês não estão vendo aqui mais depois da pandemia. Meu irmão, eu não tenho capacidade de julgar coração. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas a gente consegue julgar histórias, comportamentos. E este comportamento aponta, sabe para quê? Para que talvez estava congregando, estava no meio por conveniência, por hábito, por costume. E não tinha a dimensão de que é estar enxertado na videira verdadeira, aonde compartilhamos de toda a sua vitória. E quando de repente, depois de 2 anos fechados, já tomou outros hábitos, e já começou a pensar assim, agora eu me acostumo com outra coisa, aquilo não era tão relevante na minha vida. Vocês estão chorando por conta das coisas que eu tenho te dito. Por que você tem chorado? O que tem afligido seu coração? O que tem sido o objeto da maior preocupação na sua vida? Jesus segue e ele diz assim: olha, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, e agora Jesus vai tratar de 2 aspectos da ação do Espírito Santo. Ele vai tratar da ação do Espírito Santo no mundo aqui, uma referência a esse sistema que se opõe a Deus, dessas pessoas que odeiam a Deus e que perseguem os cristãos, porque perseguem a Cristo, porque fazem isso achando que estão adorando a algum tipo de Deus. E Jesus está dizendo: olha, eu preciso ir, porque a ação desse Espírito Santo vai ser nesse contexto, entre essas pessoas, neste sistema, desta forma aqui, verso 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele traz 3 questões da atuação do Espírito Santo no sistema caído, no pecador, naquele que se opõe a Deus, e ele vai explicar um por um. Como será do pecado? Verso 9: do pecado, porque não creem em mim. Então, o primeiro aspecto, o que o Senhor Jesus está dizendo para aqueles discípulos: olha, consigam olhar além da sua circunstância momentânea, consigam olhar para um aspecto muito maior do que o aqui e o agora, tenham a condição de olhar para muito além desse sofrimento passageiro que vocês estão passando por aqui, porque o que eu tenho para vocês, dando o Espírito Santo, é que o Espírito Santo fará uma obra de transformação nestes que perseguem vocês. Ele fará uma obra aplicando a minha obra de redenção nestes sistemas caídos. E o primeiro aspecto ele fala: ele vai convencê-los do pecado. Por quê? Porque eles não creem em mim. Porque eles creem em um Deus da cabeça deles, porque eles creem em alguma coisa que eles dizem que é Deus, mas eles não creem de fato, de verdade em mim. E o Espírito Santo irá convencê-los do pecado. E eu retomo agora o secularismo, que é talvez o cenário mais difícil de falar sobre pecado, porque eles desconsideram essa realidade espiritual, porque eles trazem uma bagagem, um monte de desconhecimento que eles têm, achando que o homem é bom, que o homem nasceu bom, que o homem está aqui e tudo mais. E o Espírito Santo é o que vai fazer isso, olha, vai mostrar para esses homens que eles são pecadores.
O que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, quando vocês estiverem pregando, a arma da igreja é a pregação. A igreja é agente da propagação da palavra do Senhor. E quando vocês lá estiverem pensando que estão já gastando a energia de vocês pregando e nada está adiantando, lembre-se que a eficácia da pregação está na junção da palavra com a ação do Espírito Santo nos corações, convencendo o homem do seu pecado. Eles não creem no Senhor Jesus. Eles tentam negar a existência do Senhor Jesus. O Espírito Santo vai deixar claro para eles que eles são pecadores e miseráveis, necessitam da glória de Deus. O segundo, da justiça, verso 10: porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Olha, quando eu estava aqui a justiça personificada, e eles não reconheceram isso. Estava aqui o todo em justiça. Aquele que quando andava você podia dizer: eis a justiça. Mas estes homens secularizados, estes homens que não creem em Jesus, esses homens que estavam achando que a justiça estava neles, condenaram a justiça. Naquele momento de tribunal lá, estavam achando: nós estamos fazendo a justiça. Estes homens, eles perverteram o sentido e o entendimento do que é a justiça. E hoje na nossa sociedade também a justiça está pervertida. O que as pessoas estão achando que a justiça está longe de ser justiça, porque a justiça procede da fonte que é a própria justiça, que é o Senhor Jesus. E o que ele está dizendo? Olha, o Espírito Santo vai convencê-los da justiça, vai convencê-los e vai fazer isso também através de vocês. Esse estar em Cristo, essa união com Cristo, reverbera também nós expressarmos atributos dele. Ele comunicou atributos deles conosco. Eu sou a luz do mundo. Depois, vós sois a luz do mundo. Eu sou toda injustiça. Vocês terão que expressar essa justiça no dia de vocês. Então esses perseguidores, no auge da perseguição, vão olhar para vocês que mantêm um comportamento, um padrão de santidade, e vão ver ali, e o Espírito Santo vai tocar no coração deles e vai revelar: olha, existe uma justiça verdadeira e não está em mim. Existe uma justiça que vem de Deus e está expressada na vida destes que eu estou perseguindo. Então, por isso que Jesus falou: eu vou falar isso para não escandalizar, para não fugir na hora da perseguição, para manter um comportamento, um padrão de justiça, mesmo no meio de um ambiente hostil, porque Ele irá revelar a sua própria justiça na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã. O Espírito Santo nos convencerá disso. Verso 11, do juízo: porque o príncipe deste mundo já está julgado. A justiça. Há uma condenação. Há uma ideia nesse mundo universalista que diz que não há inferno, o inferno não é uma realidade. E quando se fala de inferno hoje, fala num tom de piada. Vocês já perceberam? Porque há uma pluralidade, todos nós vamos ser salvos. Porque Deus, Ele é bom. Olha o Deus que Ele serve. Um Deus manco. Um Deus que só tem uma face. Um Deus que só tem um aspecto da plenitude dos atributos de Deus. E eles fazem isso para se apoiar na sua crença falsa. Por isso que eles falam: eu quero viver o aqui e o agora, porque não acredito numa realidade. E o Espírito Santo vai vir para mostrar que existe essa realidade, meu irmão. E ele vai municiar você a pregar essa realidade. Mas para você pregar essa verdade, você tem que viver essa verdade.
Você tem que se preocupar muito mais do que só com as coisas deste mundo. Porque se você vive uma vida esperando só as coisas deste mundo, você é o mais miserável de todos. Você é um secularista. E você é um perseguidor. Mas o Espírito Santo vai vir para convencer a olhar um juízo final. Esse Cristo que veio como cordeiro para ser morto no lugar dos seus escolhidos, dos seus eleitos, voltará como leão da tribo de Judá e julgará a cada um e terá condenação. A sua obra não foi em vão. Ele não se submeteu a toda essa humilhação em vão. Há uma condenação e nós precisamos viver neste mundo, estar neste mundo, mas entendendo, olha, eu sou peregrino. Eu não sou deste mundo. Porque se eu começar a me preocupar somente com as coisas deste mundo, eu vou cada vez mais distanciar da videira verdadeira. E quem sabe sou eu aquele que vai ser cortado e lançado fora, porque nunca esteve conectado de verdade. O Espírito Santo vem para trazer essa realidade e também nos capacitar para expressar essa realidade. No verso 12 ele diz, olha, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Pais, mães, já falaram isso para os seus filhos? O que eu vou falar com você agora, você não vai entender não. Às vezes você até fala, e aí você pensa assim, talvez só um dia você vai entender isso. Filhos, vocês devem ficar se coçando, né? Quero saber logo o que é. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, nesse momento vocês não podem suportar ainda. Mas o que ele tem para falar aqui, todos nós temos o privilégio de sermos capacitados para suportar. Porque aqueles discípulos ainda não tinham a habitação plena do Espírito Santo ainda. Isso aí ia se consumar depois de morte e ressurreição. Mas o Espírito Santo já foi dado a vocês se nasceram de novo. E vocês hoje já podem ouvir, podem suportar e podem entender tudo isso. Porque o Espírito da verdade revela toda essa verdade, nos capacita para entender toda essa verdade. E verso 13 ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, esse que nós temos, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele glorificará, porque há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Se no primeiro momento Jesus diz, olha, qual será a aplicação direta do Espírito Santo na vida do pecador, na vida do mundo, na vida desse sistema que se opõe ao Evangelho? Revelar a realidade do pecado, da justiça do juízo. E na igreja? Agora ele fala, verso 13, na igreja. Quando ele vir, igreja, ele vai guiar a toda a verdade. O Espírito Santo, além de consolador, ele é esse consolador que guia, que anda, que direciona, que chama, que conduz. E conduz aonde? Na verdade. E quem é a verdade personificada? Jesus. Porque não falará por si mesmo. O Espírito Santo é a menor pessoa da Trindade? Não. A Trindade é uma substância, Deus, em três pessoas com o mesmo poder e glória. A questão é que cada uma dessas pessoas exerce mais esplendidamente, mais expressivamente, uma função diferente. E o Espírito Santo não foi enviado para trazer novas revelações do que já tinha sido revelado até agora.
Infelizmente, hoje muitos estão formando seitas porque acreditam que receberam novas revelações e a partir de agora vão crer dessa forma. Não estão conectados na videira verdadeira. Não há união com Cristo seguindo novas revelações. Porque a plenitude da revelação de Deus é o próprio Cristo. O autor dos Hebreus disse: olha, outrora tive falado de várias maneiras, por meio dos profetas e tal, hoje falo por meio de Cristo Jesus. Não há outras revelações. O Espírito Santo não veio para falar assim: agora você passa o bastão, agora eu vou iniciar um outro ensino, uma outra história. Não. Eu vim para dar continuidade nessa revelação una, nessa revelação da redenção, nessa revelação que mostra um pacto que foi quebrado e que causou uma inimizade com Deus, e que precisava alguém para cumprir esse pacto e reconciliar essa amizade. Essa verdade, ela vai sendo expressa e revelada e ampliada ao longo da história. E o Espírito Santo veio para o quê? Para trazer mais clareza para essa verdade una, para esse ensino único, que é o ensino da redenção. Olha o que ele diz aí, olha. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha esse movimento que ele está falando, olha. Vai falar tudo que está sido dito. O que ele está apontando, sabe o que é? Ele está apontando aqui para a inspiração das Escrituras do Novo Testamento. Ele vai falar o que já foi dito. Pensa aí na compilação do Evangelho. O Evangelho nada é mais do que o que agora, ó, tudo isso que vocês ouviram aqui no Antigo Testamento, o cumprimento, a realidade é aqui em Cristo. Então foi escrito os Evangelhos. Vai ampliando conhecimento, Atos, as cartas paulinas, as cartas gerais, e as coisas que irão vir, Apocalipse. Mas tudo isso é uma história só. Tudo isso aponta para uma sincronia, aponta para uma continuidade, uma progressão da revelação. Não há novas revelações, meus irmãos, não se engane. Não olhe para figuras, um estereótipo de cheio do Espírito Santo. Não receba uma palavra no nome do Espírito Santo e tome para si como verdade, porque o Espírito Santo irá revelar a verdade que já foi expressa, que já foi apresentada a nós na pessoa e obra de Cristo Jesus. Então, se você quer saber se uma igreja é cheia do Espírito Santo, se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, essa pessoa tem que falar de Cristo o tempo todo, tem que apontar para Cristo, tem que glorificar a obra de Cristo, porque o Espírito Santo veio para glorificar o nome de Cristo. Isso não faz menor na pessoa da Trindade, isso mostra a função. Ele vem para ser um holofote para essa obra da redenção, onde o agente mais expressivo, que nós mais contemplamos a ação, apesar de ter sido sempre feita uma obra com um Deus trino fazendo, mas Cristo Jesus foi o enviado, que foi o substituto, que foi este que revelou a glória de Deus. Então não há novas revelações do Espírito Santo. Foge desse engano. O Espírito da verdade veio revelar esta mesma história que está sendo contada lá desde Gênesis, fechou em Apocalipse. Verso 15. E aí a gente começa agora um segundo momento. Se no primeiro momento a união com Cristo, o resultado dela é perseguição, mas nós recebemos o Espírito Santo. O segundo momento, do verso 15 ao 24, nós vamos ver que a união com Cristo transforma tristeza em alegria. Não é substitui, é transformação. Verso 15 diante.
Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis, outra vez, um pouco, e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco, e não mais me vereis, e outra vez, um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha, mais uma vez os discípulos tentando entender o que Jesus estava falando. Jesus está dizendo: vocês vão entender só depois, quando eu vos dar o Espírito Santo. O que Jesus está apontando aqui é exatamente: olha, eu vou, vocês não vão viver, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, vocês vão me ver de novo. Mas o que ele quer dizer? Olha, em verdade eu vos digo que quando isso acontecer, vocês vão chorar. A verdade é que vocês vão olhar para essa obra e vão ser tomados por uma tristeza. E o mundo vai se alegrar, o mundo vai rir, o mundo vai chacotar. Mas há uma promessa. Há uma promessa de uma transformação, uma conversão de uma alegria numa tristeza. E como isso se dá? Ele traz uma figura aqui, verso 21. Uma mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha que verdade Jesus está falando para eles aqui, trazendo uma figura. E aí as mulheres aqui que já tiveram a oportunidade de dar à luz, ou quem já acompanhou mais de perto isso, deve saber. Eu tive algumas experiências traumáticas, Chico? De estar com ela naqueles momentos ali finais do parto, e ela gritando de dor e fazendo um eco com os outros quartos também, aquele coral de gritos e gemidos e dor, uma coisa insuportável. Quando de repente a contração dava uma segurada assim, eu via lá no rosto dela uma tristeza, porque já sabia que agora o próximo episódio da dor ia ser mais forte ainda. E naquele momento eu não conseguia ver sorriso no rosto dela, eu conseguia ver uma tristeza, uma preocupação. Daqui a pouco lá vinha outra dor, e lá vinha outra dor, e lá vinha outra dor. Mas quando nasceu, as crianças, cada uma delas quando nasceu, ela foi tomada por uma alegria. E é interessante, teve um episódio ainda no hospital, a Samira teve tirícia, né? E ela teve que voltar logo nos primeiros dias de vida para o hospital, e a Chico toda cheia de dor, na operação ali, os médicos cortaram a lente que deveria cortar, e às vezes nem a medicação estava surgindo efeito, estava com muita dor. E aí teve um episódio, lá, uma crise que essa menina teve lá ainda, ela pulou da cama, esqueceu dor e foi lá tentar socorrer e tudo. E aí todo mundo ficou preocupado de ter quebrado o resguardo e tudo mais. Mas depois a alegria de ter visto, não, ela está bem. Mas tem um detalhe, as dores não tinham sumido. Mas a alegria dela agora estava voltada para o nascimento das crianças. Olha que figura que Jesus faz.
Mulheres que já tiveram um parto, principalmente cesárea, a dor some depois do nascimento? Às vezes aumenta, né? Às vezes reverbera, né? Às vezes dá outras complicações, né? Mas se perguntar, eu acredito que todo mundo fazer, eu passaria por tudo isso de novo, pela alegria de ver o rosto do meu filho. Meus irmãos, Jesus está dizendo para eles aqui: olha, vocês estão tristes com essa circunstância, com essas dores que estão para vir sobre vocês, essas perseguições, essas circunstâncias adversas, porque vocês não conseguem ainda vislumbrar a alegria da morte e ressurreição de Cristo. Por isso vocês não estão entendendo ainda. Por isso que a tristeza de vocês, ela é sempre circunstancial, ela tem que estar ligada às circunstâncias. Mas vai chegar um momento agora, e ainda não, Jesus estava falando com eles, mas quando acontecer que a minha obra for consumada, morte e ressurreição, e o Espírito Santo vir sobre vocês, naquele episódio lá, inaugural lá do Pentecoste, aí sim, vocês mesmos, que já estão aflitos antes das coisas acontecerem, que já estão tristes antes de receber a dor, vão passar por dores. Nós vimos isso, meus irmãos, no livro de Atos, eles passando por tudo aquilo, apedrejamento, perseguição, luta, dispersão, tudo aquilo acontecendo com eles, e eles lá, firmes e alegres. Nós vimos Paulo escrevendo uma carta, preso injustamente, dizendo: meus irmãos, alegrai-vos, novamente eu digo, alegrai-vos. O entendimento da verdadeira alegria, de ter bom ânimo no meio da aflição, se dá nessa união com Cristo. É só nessa união com Cristo que nós vamos enxergar a verdadeira alegria e vamos conseguir passar por esses momentos de lutas, de perseguições, de tribulações, jubilosos, não negando dor e sofrimento, não. A mulher, depois de ganhar o neném, está lá com dores, mas está cheio de alegria pelo resultado, pelo fruto que saiu do seu ventre. Meus irmãos, na hora de dor, na hora da dor, Jesus está falando: eu falo isso para que vocês, quando chegar, vocês se lembrem. Lembrem-se disso. Por mais escuro que esteja o céu da sua vida, por mais volto que esteja o mar da sua vida, por mais tormentas, dores que você esteja sentindo, lembre-se disso. Há uma alegria maior, porque aquele nasceu em você. Passar por bom ânimo na tribulação, somente unido em Cristo Jesus. Há uma verdade que Jesus está apontando: olha, faz a conversão, transformem, sejam transformados dessa mente secularizada do aqui e do agora, para uma mente que vive aqui com abundância, mas que tem total realidade da eternidade, que entende que aqui nós passamos só por um momento. Mesmo vocês, adolescentes, é curto. A vida é um sopro, mas há toda uma eternidade aguardando vocês. Por isso, naquelas crises que vocês passam, querendo resolver as coisas rápido demais, instantaneamente, estilo miojo, lembre que há algo muito maior esperando vocês, algo eterno. E essa eternidade consiste na união com Cristo. Essa eternidade consiste na união com Cristo. Não vos escandalizeis ao ouvir isso, é o que Jesus disse no início. Não se dispersem, não deixem de congregar, não se afaste do povo, mantenha-se unido com Cristo. Vocês vão passar no meio das tormentas, dando júbilo ao Senhor, porque o menino vos nasceu, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Eterno e Príncipe da Paz. Só Ele que é capaz de nos dar paz em meio às aflições. Só Ele pode nos dar a paz verdadeira. Ele não dá como o mundo dá, como nós vimos lá no capítulo 14. O mundo traz distrações, o mundo traz
somente paliativos. A verdadeira paz procede do príncipe da paz. E você tem que voltar os seus olhos para Ele. Se nós mantermos os olhos fixos nesse mundo, nós vamos ser levados por esse secularismo, por esse imediatismo, por esse pluralismo, por esse universalismo, e vamos estar a passos largos, distantes da união com Cristo. Mas não só isso. Ele fecha o último ponto dizendo: olha, além da união com Cristo resultar em perseguição, mas o recebimento do Espírito Santo, uma transformação de tristeza em alegria, aponta também para partilharmos da vitória de Cristo. 1 Pedro 4,13 diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijes e alegreis. Se nós partilhamos das perseguições de Cristo, nos é assegurado também participarmos da glorificação naquele dia final. Nós não podemos andar olhando só para baixo, há uma glória nos esperando. E essa vitória de Cristo, ela é imputada naquele que está conectado com Ele. E essa vitória de Cristo na cruz nos imputou vários benefícios. O perfeito rei, profeta e sacerdote, ao consumar a sua obra na cruz, ele comunica ela conosco. E ele diz aqui: olha, agora vocês têm esse acesso direto e livre com o Pai. Agora, no meio das suas aflições e angústias, antes não, quando eu estava aqui, eu que falava. Agora vocês têm esse acesso direto, vocês vão falar direto com o Pai, sabe por quê? Porque o Pai ama vocês também. Eu amo vocês e o Pai ama. Jesus não está dizendo assim: olha, o Pai odiava e eu amava, não. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, quando éramos inimigos, o Pai me enviou para fazer reconciliação de uma amizade. E agora, com essa obra consumada, nós temos agora esse acesso. Agora nós podemos chegar até o trono da graça e continuar orando no nome de Cristo. Não com palavrinha mágica, em nome de Jesus, não. Mas dizendo: olha, eu entendo e reconheço que eu chego até o trono da graça por meio da obra de Jesus. Eu não vim no meu nome falar, eu vim no nome dele. E por isso que há as promessas: que pedir em meu nome, o Pai ouve. Porque pedir no nome do Senhor é pedir segundo a vontade do Senhor. Se alguém chegar lá na sua casa e falar assim: olha, bater na sua porta e falar assim: ó, o Hugo está pedindo um maço de cigarro para ele, vocês dariam? Vocês devem falar: no nome do Hugo acho que não foi, não. Então, quando nossos pedidos são feitos, tem que ser feito também no nome de Jesus. Nós não vamos pedir aquilo que o Senhor Jesus condena, mas nós vamos pedir tudo segundo a vontade do Senhor Jesus. Olha que acesso, olha que benefício. E ele diz: olha, agora eu vou imputar em vocês, vou justificá-los, vou trazer agora essa obra da santificação de vocês, dando possibilidade de vocês participar dela. Agora vocês são sacerdócio real, agora vocês são nação santa, agora vocês comunicam esse tríplice ofício que era exclusivo meu, agora eu compartilho com vocês. Agora vocês são profetas nessa terra também, proclame a minha verdade transformadora. Olha, enquanto perseguidos, não tentam retrucar e revidar com outra perseguição, não. Pregue uma palavra que transforma. Vocês são profetas. Olha, no momento de aflição, ore, vai o acesso direto ao Senhor, vocês são sacerdotes.
Olha, agora vocês também têm essa liderança, aponta para esse reinado do Senhor Jesus. Todos nós exercemos algum tipo de liderança. Exerça ela para a glória de Deus. Então, meus irmãos, a união com Cristo redunda em glória. A união com Cristo, meus irmãos, é a única possibilidade de passarmos por aflições com bom ânimo, de gozarmos da alegria verdadeira, de experimentarmos a paz verdadeira. E ele fecha o versículo dizendo: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que isso significa? Em Cristo você venceu o mundo. A nossa maior vitória, Cristo conquistou na cruz. Os benefícios dela estão à disposição. Se põe de pé neste momento. Há uma promessa aqui, que nós podemos agora chegar diretamente ao trono da graça. Há uma promessa agora que nós podemos orar no nome de Jesus. Há uma promessa aqui que, se nós pedirmos segundo a vontade dele revelada, nós seremos ouvidos e atendidos. Eu não sei agora qual é a sua maior urgência. Se a maior urgência que você entrou aqui hoje é a mesma agora neste momento. Eu não sei se a maior urgência da sua vida ainda está restrita nas coisas deste mundo. Eu não sei se a maior urgência ainda da sua vida está em coisas efêmeras. Mas aquele que transforma a tristeza em alegria verdadeira continua entre nós, cheio de glória e de verdade, e com o mesmo poder de transformar, de converter tristeza na verdadeira alegria. Abra seu coração mais uma vez com Ele. E há um chamado nessa palavra para você estar unido e usufruindo dos benefícios dessa união com Cristo. E se você hoje entende, olha, eu não estou enxertado ainda, o Senhor está aqui para fazer isso, para te enxertar nessa videira verdadeira. E tudo aquilo, e o mal principal, aquele parasita que entra lá na raiz, que é capaz de destruir uma videira, ele não tem poder mais contra a sua vida, se você estiver conectado, enxertado nessa videira. Senhor Deus, louvado seja o teu nome e exaltado. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor da história. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é amor e a justiça. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e justo. Louvado seja o teu nome pelo plano da salvação, pelo plano de redenção, porque por nós mesmos já estaríamos destruídos por aquele parasita que enraizou o nosso coração, nos fazendo feder a morte. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor, de forma poderosa, nos tomou e nos enxertou na videira verdadeira, nos blindando, cancelando os efeitos desse parasita chamado pecado. Louvado seja o teu nome pela obra da salvação. Louvado seja o teu nome, porque a tua vitória o Senhor compartilhou conosco. Ó Deus, queremos tomar posse de fato, de verdade, ó Deus, desses benefícios.
Se alguém ora comigo, Deus, neste momento, e que não usufrui desses benefícios, e que não vê esses efeitos na sua vida ainda, e que talvez ainda não foi enxertado na videira verdadeira, ainda não está unido com Cristo, ainda está com a mente secularizada, tentando viver uma vida à par de Deus, que o Espírito Santo da verdade possa o convencer neste momento da realidade do pecado, da transgressão dele, da transgressão dela, que possa o convencer da justiça e do juízo final. E ó Deus, em nome de Jesus, e que essa pessoa possa ter transformado a sua tristeza em alegria neste momento, e que o Espírito Santo possa, Deus, agir por meio da Tua palavra, convencendo, enxertando essa videira verdadeira. Ó Deus, os Teus filhos que já foram alvo, Deus, dessa transformação, mas que hoje não usam intencionalmente esses benefícios, ó Deus, da união com Cristo no dia a dia, que o Espírito Santo possa nos convencer também, que o Espírito Santo possa nos incomodar, ó Pai, neste momento, a viver uma vida em conformidade a esses benefícios que eles têm na mão e não têm usado, que este venha a ser o consolo e o conforto nos momentos de aflições, que eles possam olhar para a alegria do menino que nasceu, que cresceu, que foi humilhado no nosso meio, mas que venceu a morte, matou a morte naquela cruz, e nos dá vida, e vida com abundância, e que é a expressão máxima de alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos, ó Pai, em nome de Jesus, viver essa realidade da união com Cristo. Nos fortaleça nessa verdade, não nos deixe escandalizar diante das más notícias, mas que possamos permanecer firmes, para a glória do Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, ótimo domingo, descansem na presença do Senhor, que Ele cuida de nós.